Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Renato José aqui, mais uma vez, pelo Oportunidades Especiais. Hoje nós estamos aqui no nosso bate-papo com as empresas, né? E nós sempre trazemos as questões voltadas à inclusão profissional das pessoas com deficiência. E hoje a nossa convidada, né? Eu não vou me antecipar, vou deixar que ela se apresente, mas é uma convidada muito bacana, uma pessoa muito simpática. E aí eu gostaria que você basicamente se apresentasse, mas eu vou já fazer uma pergunta e aí vou deixar você super à vontade para responder, para falar o seu nome, para falar um pouquinho aí do trabalho que você vem fazendo. Pode ser assim? Pode ser. Então, tá bom, maravilha. Bom, eu vou pelo menos falar o seu nome, né? Sheila, né? Sheila, olha, muito obrigado. A gente está assim, muito feliz de ter você aqui com a gente, né? Nesse quadro do Oportunidades Especiais. Um prazer enorme, né? Convidar aí as pessoas e pessoas que a gente sabe que têm contribuído muito com essa questão da inclusão profissional das pessoas com deficiência. Então, Sheila, queria perguntar para você, né, em primeiro lugar, fala um pouquinho da empresa que você trabalha, o trabalho que você faz lá na empresa, há quanto tempo a empresa vem aí trabalhando essa questão da inclusão profissional das pessoas com deficiência, né? O seu próprio contato, trabalho feito de forma particular nessa área da inclusão profissional. Então, seja bem-vinda e fica super à vontade para responder. Joia. Obrigada, Renato. Obrigada a Oportunidades Especiais pelo convite, né? É sempre uma honra, né, poder compartilhar um pouquinho do que a gente faz com empresas e grupos que estão sempre com uma bandeira tão importante, como no caso de vocês, a inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Eu estou na Porto Belo já há 10 anos, já tenho um histórico anterior como fornecedora, trabalhava numa outra empresa que já atendia Porto Belo, mas como colaboradora estou desde 2011. E o meu histórico na Porto Belo vem de secretária da diretoria, depois eu passei pela área de gente e gestão, né, o antigo recursos humanos, e desde 2016 eu estou na área de sustentabilidade da Porto Belo, sustentabilidade corporativa. E por essas áreas, né, a gente acaba, com certeza, trabalhando e atuando com o tema de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Pessoalmente, eu também tenho aí uma experiência que meu trabalho de conclusão de curso foi sobre a inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Eu sou formada em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Santa Catarina e a minha sociologia foi sempre mais voltada para a sociologia do trabalho. Então, eu fiz aí um trabalho, um case, uma grande rede de supermercados aqui da região, para entender como era a inserção, né, como que era o recrutamento e seleção das pessoas com deficiência. E eu estou falando de muitos anos atrás, né? E foi uma experiência assim, ó, magnífica, que até hoje eu falo e eu lembro da experiência com muito carinho, porque quem não é da área ou quem não está acostumado tem já uma ideia de como que funciona, de como que são as pessoas com deficiência. Eu trabalhei principalmente com os auditivos, então eu tinha uma ideia e depois com o contato e com a experiência eu vi que não tinha nada a ver, né? Então é tão importante esse momento, esse bate-papo para esclarecer, para deixar mais claro, né? Como que é o perfil de um profissional, de como que a empresa tem que se adequar e para poder receber bem esse profissional, né? Eu acho que isso é a grande mensagem e é o grande objetivo da Porto Belo, desde a época que que eu estava no RH e hoje como sustentabilidade, que é um grande guarda-chuva, né? Ele está contemplando tudo, principalmente no pilar social, como que a gente atende o nosso colaborador, como que a gente acolhe o nosso colaborador para que ele se sinta confortável, para que ele se sinta bem, para que ele se sinta realmente a extensão da casa dele. Então, o nosso trabalho aí nos últimos anos vem muito com esse objetivo, né, de que todos se sintam realmente confortáveis no ambiente de trabalho, né? Essa é a nossa Entendo. grande preocupação. E olha, e tem uma coisa, né, assim, que a gente percebe, né, no caso da Porto Belo, né, Sheila, é uma empresa bem grande, né, então o desafio, o trabalho, né, desenvolvido nessa área
é um trabalho grande, né? Um trabalho que demanda, de fato, né, conhecimento, formação, boa vontade, né? Valor humano, né? E para contextualizar um pouco mais, né, as pessoas que estão com a gente e também até a mim, né? Porque a gente muitas vezes sabe parte do trabalho realizado pela empresa, mas muitas vezes não tem noção, né, do alcance da empresa, o tamanho da empresa. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre o ramo de atuação, né, Uhum, da Porto Belo, obviamente de forma reduzida, porque é uma empresa gigante, né, e sim. super valorizada no mercado. E se você achar possível também, pode fazer um link, né, com essa questão da inclusão da pessoa com deficiência, ou para as vagas mais operacionais, ou para as vagas que são mais administrativas, né? Uhum. Como tem sido essa inclusão no ramo da Porto Belo, né? Fala um pouquinho para nós. Joia. A Porto Belo, ela está agora, dia 16 de junho, ela completa 42 anos. Eu sempre costumo falar que é uma empresa jovem, né? Quem está na casa dos 40 é jovem, né? Tem toda uma experiência ainda para adquirir, né? Quando a gente compara principalmente com empresas, com indústrias aqui da região sul de Santa Catarina, por exemplo, empresas que têm 100 anos, empresas de 70 anos, né? Então, a Porto Belo é uma empresa jovem e ela está nesse processo realmente de amadurecimento e de desenvolvimento. Nós temos um histórico muito forte de indústria, realmente, né? Dos 42, eu acho que mais de 30 anos, sempre foi muito forte o tema indústria. Nós temos um polo industrial em Santa Catarina, em Tijucas, que é a nossa cidade, que fica entre Florianópolis e Balneário Camboriú, que são as cidades mais conhecidas. E nós temos um polo industrial em Marechal Deodoro, do ladinho de Maceió, lá em Alagoas. E Uhum. nós temos uma rede de varejo, né? E a gente está vindo numa estratégia nos últimos anos que é essa transição de a gente deixar de ser uma indústria que vende e se tornar um varejo que fabrica. Então, não sei se dá Uhum. para perceber aí a diferença, né? A Uhum. gente sempre teve esse histórico de indústria e a gente criou há 20 anos atrás uma rede de franquias, uma rede de lojas para poder vender os nossos produtos e hoje a gente está potencializando muito mais a nossa expertise e o negócio mesmo, né, a estratégia do negócio no varejo, na parte comercial, na parte de vendas e com os produtos que a gente vende. Então, só equilibrando um pouco melhor o peso dessas duas estratégias, né, desses dois ramos de atuação. Então, é Uhum. muito comum realmente as pessoas falarem Porto Belo como indústria, Porto Belo, eu vou trabalhar na área industrial, vou trabalhar numa linha de produção. Não necessariamente, né? Hoje a Porto Belo fechou o ano de 2021 com 3.607 colaboradores diretos. Puxa. Então, desses 3.600, 2.000 realmente é de fábrica, mas a gente tem aí né, 1.500 colaboradores que estão na área comercial, que estão na área administrativa, que estão nas lojas, que estão em outros ambientes aí do nosso negócio. Entendo. Puxa vida, né? Muita gente. E é por isso que eu falo, né? Falei e repito, né? É um desafio muito grande, inclusive enquanto empresa, né? Mesmo já há tantos anos estabelecida aí no mercado, mas também em cada um dos seus processos, né? E essa questão da inclusão profissional de pessoas com deficiência também nesse ramo de trabalho, então, nas duas vertentes que você falou, né? Também demanda trabalho, né? E me diz uma coisa, Sheila, nesses últimos anos, né, nessa questão da inclusão profissional, né, o que que você tem visto, o que você tem percebido dentro da Porto Belo, assim, como desafio, os últimos grandes desafios, as coisas que você entende que realmente caminharam, né, Uhum. nessa questão da inclusão profissional, porque vale a pena também a gente lembrar, né, que embora a Lei 8.213, né, que é essa lei de cotas, né, ela esteja completando agora em 2021 30 anos, né, faz aí aproximadamente 15, 20 anos no máximo que nós estamos trabalhando de fato a inclusão das pessoas com deficiência. Então, se a gente olhar do ponto de vista social, do ponto de vista histórico, é um processo ainda bastante recente, né? Uhum. Mesmo assim, a gente tem muitas empresas que vêm aí deixando legados, né? Que inclusive a gente percebe aí que é também o caso da Porto Belo,
Mas nos últimos anos, o que que você tem reparado, assim, como avanço nessa questão da inclusão profissional dentro da empresa? Sim. Esse processo de amadurecimento é em várias áreas, né? Em várias esferas, em várias frentes aí da Porto Belo. A gente sempre usa um exemplo que a gente acaba repassando também para outras, outros desafios, que foi, por exemplo, a evolução do nosso tema de saúde e segurança, né? Como a gente é Hum, indústria, é muito forte o tema da segurança, né? E uhum, teve um passado de que a gente ainda tratava a segurança como uma obrigatoriedade, né? Então, eu trabalhava na linha de produção, quando eu encontrava o meu gerente estava chegando, eu botava o capacete, eu botava o óculos, eu botava o protetor auricular. Ele virava as uhum, costas, eu tirava, né? E já teve uhum, esse momento de exigir, porque era uma lei e tinha que ser cumprida. uhum, E com essa evolução, com o nosso amadurecimento, a gente foi entendendo e fazendo que fosse uma aceitação comportamental das pessoas, que as pessoas uhum, entendessem a importância da segurança em sua vida. Então, há muitos anos que a gente traz a segurança mais desse lado comportamental. Então, assim, ó, você tem que fazer atitudes seguras para você poder botar para casa, para você botar para sua família. Você tem que cuidar do seu colega, porque a segurança dele também é importante para você. Então, puxando muito esse lado comportamental. E na questão de pessoas com deficiência ou da cota, a gente também teve aquele momento de contratar para cumprir a cota, porque a gente precisava, né? E uhum. independente de se a pessoa tinha o perfil para aquela vaga, se aquela vaga conseguia receber aquela pessoa devido, né, alinhamento mesmo, né, perfil. Sim, Então, a gente sim. teve aquele momento, sim, né, vou ser bem sincera, até porque eu acho que todas as empresas, né, ou a maioria passou por isso. Exatamente, né? A maioria teve isso, né? Sim. Isso. Porém, a gente vem nesse amadurecimento também não é só cumprir a cota, mas como que essas pessoas estão se sentindo dentro da empresa? Será que aquela função realmente está de acordo com as características, com a aptidão, com as competências daquela pessoa? Então, a gente vem trabalhando nos últimos anos, muito também agora, encaixando, não encaixando, mas assim, botando as coisas no seu devido lugar, né? Trabalhando Uhum, muita conscientização também de quem está quem é PCD e está entrando no ambiente de trabalho e também dos colegas de trabalho para entender como que a gente vive aí em conjunto, né, para poder também ajudar e também ser ajudado, né. A gente claro. teve um caso na Pointer, que é a nossa fábrica lá em Maceió, em Marechal Deodoro, que eles fizeram bem isso, assim, eles tiveram, a Pointer é nova, foi inaugurada em 2015, então ela teve aquele momento também de cotas, de cumprimento de cotas, e nos últimos anos ela vem trabalhando muito como que os colaboradores podem se ajudar e a gente pode potencializar ainda mais as características e as competências de todos os colaboradores para trabalhar em equipe. Então, a gente está indo muito no lado comportamental, sabe? De atendimento, como Sim. eu falei lá no início, assim, de que as pessoas se sintam confortáveis, se sintam receptivas, né? A gente tem muita preocupação da conexão com as pessoas, né? Esse é uma é um valor imaterial muito forte da Porto Belo, que é como a gente se relaciona com as pessoas. E começa com as pessoas de dentro de casa, né, dos nossos colaboradores. Claro. E, assim, faz todo o sentido isso que você está dizendo, Sheila, porque essa questão comportamental, né, tem a ver exatamente com o cotidiano, com o convívio com as Uhum, pessoas com e sem deficiência, né? Então, quando você trouxe essa questão da segurança do trabalho, a gente tem vários relatos, assim, né, bacanas, das empresas que justamente falam para a gente sobre como elas vêm aprendendo em várias áreas diferentes a inclusão das pessoas com deficiência, principalmente, inclusive, nessa área da segurança do trabalho. uhum. Então, como que você, muitas vezes, adapta um sinal sonoro, né, um som que é sonoro, e de repente, para você também conseguir que uma pessoa surda tenha acesso. Ou então, como que você, de fato, adapta, muitas vezes, uma segurança que, a princípio, seria apenas uma luz, né, Uhum. mas que também possa emitir som,
para uma pessoa que não enxerga, né? Então, essa questão do trabalho, né, os EPIs, os equipamentos individuais aí de proteção, né, as áreas que são de circulação restrita ou só de colaboradores que de fato ali trabalham naquela área e podem, né, circular por ali, mas eu acho que a maior lição realmente nesses últimos anos, e eu tenho certeza aí que a Porto Belo está também nesse caminho e também vai nessa bandeira, né, é que antes a gente escutava falar assim, olha, nós não podemos contratar pessoas com deficiência para aquela determinada área porque não é seguro para ela. Uhum. Hoje, segura para uma pessoa com deficiência, mas segura para ninguém, né? Então, a gente vai vendo aí vários cases de sucesso, várias histórias, assim, que realmente agregam pra gente, né? Uhum. E aí, justamente, as pessoas trazem porque vem compartilhar, e aí a gente consegue compartilhar, multiplicar tudo isso. Porque, no final das contas, a gente também acaba sendo um multiplicador, né, Sheila? Sim, sem dúvida. Exatamente. E eu acho que eu falasse muito bem, Renato, nesse sentido mesmo de que o ambiente seguro é para todos, né? Não é uma determinada pessoa ou perfil de pessoa. Então, a empresa é para todos, né? E às vezes não é só para a gente não pode achar que a gente tem que fazer isso para um colaborador que ele é PCD. A gente pode receber um cliente PCD, a gente pode receber um fornecedor PCD. Então, assim, ó, não é o PCD, é a pessoa. Então, a gente tem que manter a segurança de todas as pessoas por onde passa, né, que passam pela Porto Belo. Sim, sim. E você, quando falou dessa questão comportamental também, você, né, me lembrou, assim, que quando eu era adolescente, a gente colocava cinto de segurança no carro quando via a polícia, né? Hoje a gente coloca instintivamente, né? Ninguém pensa mais, né? Isso mesmo. Muito engraçado, né? E me diz uma coisa, assim, pensando nessa questão da inclusão profissional, né? Quais são os próximos passos que você vê, que você percebe, né, que vem aí tomando força, uma tendência dentro da Porto Belo, né, nessa questão da inclusão profissional? O que você visualiza aí a médio prazo, a curto prazo, a longo prazo, né? Tem alguma sinalização para compartilhar com a gente, Sheila? Sim, a gente está num trabalho de médio e longo prazo, né, se a gente puder falar assim, na capacitação e no como que a gente consegue desenvolver dar mais oportunidade de desenvolvimento para os nossos colaboradores, né? Em todos os níveis, né, para todos os colaboradores, mas sem dúvida para os PCDs uma aceleração, né? Porque muitas vezes alguns dos profissionais não têm um curso profissionalizante, né? Às vezes tem aí um nível de escolaridade um pouco mais baixo, ou para poder para poder concorrer a outras vagas precisa de uma experiência, de um conhecimento, né? Então a gente está tendo esse olhar, né, a médio e longo prazo na parte de capacitação e desenvolvimento dessas pessoas, desses nossos colaboradores, para que eles possam aí ter oportunidades de ocupar mais espaços e outras oportunidades para o seu crescimento profissional. Né? Fundamental, importantíssimo. Isso, Pode falar. então são essas etapas, né? Então a gente tem a contratação, a gente tem toda essa atenção do ambiente físico e do ambiente dos colegas, né? Para essa recepção. E ao longo, né, do tempo que eles vão trabalhando, como que a gente prepara esses profissionais para voos mais altos, né, para que eles possam realmente crescer, seja com a gente ou para uma outra empresa no futuro, né, Sim. mas para que eles possam realmente se desenvolver como profissionais. Então, pelo que você está dizendo, você está aqui dando a entender para nós que pessoas com deficiência também têm sonhos, metas e objetivos de vida. Então, Sheila? Por favor, né? Lógico. É a energia de cada ser humano, né? São pessoas, né? São pessoas, né? Eu acho que isso é que nos faz acordar todos os dias, né? Para a gente poder correr atrás dos nossos sonhos e alcançar aí novos objetivos. E você sabe que, assim, né, é importantíssimo isso que você está trazendo, porque muitas vezes, né, as pessoas com deficiência, elas encontram, sim, né, uma dificuldade, às vezes, de seguir uma carreira, de concluir uma formação e, de fato, colocar isso em prática também ali na sua vida profissional, né? Então, pensar na inclusão profissional de pessoas com deficiência, desde o estagiário ali, o jovem aprendiz, né, que no caso da pessoa com deficiência nem tem limite de idade, né, o jovem aprendiz, mas pensar nessas pessoas de início de carreira
até em contratar um graduado, pós-graduado, mestre, doutor, né? Tem pessoas com deficiência aí devidamente capacitadas em todos os âmbitos, em todos os setores, né? Em todas as áreas. E me diz uma coisa, né? Puxa, estou adorando esse nosso bate-papo, viu, Sheila? Se deixar, eu fico aqui com você até amanhã. Opa, Queria vamos lá. assim, né? A gente está chegando aí quase no finalzinho do nosso encontro, mas eu queria, assim, perguntar para você, ou pedir para você, né, assim, que dica que você deixaria, ou que você poderia passar para a gente, para as empresas que estão nesse processo também, né, da contratação das pessoas com deficiência, pensando que muitas vezes é um desafio, né, porque os pilares de diversidade e inclusão, né, são vários, né, e quando a gente pensa só na questão da pessoa com deficiência, nós sabemos que tem as pessoas com deficiência visual, auditiva, física, intelectual, pessoas com síndrome do espectro autista, pessoas com transtornos mentais, né? Pessoas que também têm até aquela surdoscegueira, que não é uma deficiência múltipla, é uma deficiência única, né? Então, o desafio é muito grande e nós estamos aí, né, assim, andando nesse sentido, mas tem muito trabalho a ser feito. E como você, representante aqui de uma empresa que está fazendo a sua lição de casa, que está trazendo bons resultados, né? O que você deixaria aí de recado para nós? Olha, Renata, eu daria dois recados, né? Eu acho que, primeiro, como empresa, né? Eu acho que as empresas têm que limpar a sua cabeça, assim, sabe? Não pode pensar se é PCD, se é mulher, se é hétero, se é... Sim, a gente tem que tirar um pouco dessas bandeiras, sabe? Porque a Porto Belo tem muito disso, né? A gente não seleciona por isso, por aquilo. A gente seleciona pelo profissional, pela capacidade profissional, pelo currículo e pelas experiências, né? Não é só currículo também que faz o profissional. Então, assim, ó, tirar um pouco desses preconceitos de o que pode, o que não pode, é adequado, não é adequado. Eu acho que tem que ir para uma seleção, para um processo, abrir um processo de uma vaga de mente limpa para poder olhar de uma forma imparcial para todas as oportunidades, para todos os profissionais que chegam, sabe? A gente está trabalhando, né, agora mais forte, né, o tema diversidade aí na Porto Belo, e a gente usa o termo de pluralidade, né? As nossas relações são plurais, né? As nossas conexões são de diferentes pessoas, de diferentes experiências, de diferentes etnias, de diferentes históricos de vida, e tá tudo bem, é isso que a gente quer essa pluralidade para, né, somar cada vez mais com a Porto Belo, é isso que torna a Porto Belo o que ela é hoje, né, são os nossos colaboradores. E um outro fator também, que eu entendo, é a possibilidade de realmente a responsabilidade social de uma empresa, né, com a sua comunidade. Então, quando tu falas, né, de adolescentes, jovens aprendizes, a gente tem uma responsabilidade de ajudar essa juventude, né, para poder começar a ter também começar a sua trajetória profissional. Então, acho que como responsabilidade social, a empresa também tem que se preocupar e também tem que investir e tem que fazer acontecer o desenvolvimento da sua comunidade, do seu entorno, né? Porque são os nossos próximos colaboradores. A Porto Belo, a gente tem vários projetos sociais que a gente envolve crianças e adolescentes, porque a gente tem esse raciocínio, são os nossos futuros colaboradores. Então, se a gente estiver acompanhando eles desde os 6 anos, passando pelos programas sociais, indo para um jovem aprendiz, depois indo para um estágio de faculdade e sendo contratado, a gente está preparando essa pessoa para a vida, né? Então, eu acho que estar com a mente aberta e se responsabilizar, sim, pelo desenvolvimento da sua comunidade, eu acho que é o mínimo de uma empresa responsável, né, sustentável. Legal, que legal. Bom, e assim, eu perguntei para você, né, que dica que você deixaria, né, uma sugestão para quem está trabalhando na área, né, e eu ia perguntar para você, assim,
Assim, por que trabalhar na Porto Belo, né? Fala pra gente Uhum. por que trabalhar na Porto Belo, mas acho que a sua resposta agora, né, as duas dicas que você deu, elas foram tão completas, né, que eu vou até anular essa minha última pergunta, porque você já disse tudo, né? Até eu tô com vontade de trabalhar na Porto Belo aí com você. Não, mas eu tenho um depoimento que é uma inspiração. Até ontem eu estava Uhum, conversando com uma colega e a gente ainda tocou nesse assunto. O nosso fundador, né, o Dr. César Bastos Gomes, ele tem talvez 90, 92 anos, né? Uma pessoa super ativa ainda nas empresas do Grupo Porto Belo. E ele tem um vídeo que ele fala sobre a construção da Porto Belo, né, há 42 anos atrás. E ele fala que um dos motivos de criar a Porto Belo era para dar oportunidades para os moços de Tijucas, que a gente chama de moço e de moça, né? uhum. E para mim, e eu sempre uso esse exemplo nas minhas integrações, nos momentos que eu tenho oportunidade, porque é muito inspirador. Ou seja, há 42 anos atrás, a Porto Belo já tinha esse compromisso, essa responsabilidade social com a comunidade em que vive, sabe? E eu acho que isso é o que a gente ainda traz, esse DNA não se perdeu, isso já faz parte da gente, sabe? Tanto que a gente ainda é chamado, a gente é muito low profile no sentido de não divulgar muito o que a gente faz, a gente não é a empresa mais sustentável do mundo, né, do Brasil, talvez a gente nem queira ser, mas a gente quer fazer isso com transparência e com credibilidade e que seja de dentro para fora, é o nosso DNA. Sabe? A gente não quer para fazer marketing, a gente não quer para dizer que a gente faz para estar lá no topo das outras, com as outras empresas. É verdadeiro, sabe? Eu acho que é isso que é importante e é isso que a mim me inspira na Porto Belo, é essa relação verdadeira com os colaboradores, com a comunidade, com os nossos parceiros, essa conexão com as pessoas que, como eu falei, é um valor imaterial que a Porto Belo tem e ninguém consegue tirar ou mudar. Que legal. Olha, quero então mais uma vez agradecer muitíssimo o seu tempo aqui com a gente, né? Com certeza aí é exatamente isso que a gente precisa, né? Compartilhar e divulgar boas práticas, boas ações, pessoas que vêm fazendo um trabalho muito bacana. Agradeço demais a sua presença e fiquei muito feliz aí de ter acesso a todas essas informações que você compartilhou hoje, tá bom, Sheila? Obrigada também pela oportunidade, adorei o nosso papo, realmente foi muito rápido, acho que eu também falaria mais. Passa rápido, né? Esse dia eu estava com uma turma de faculdade, eu acho que já quase das 6 da tarde até as 10 da noite a gente falaria um monte, porque é um tema que realmente eu gosto, e que bom, né, que a gente tem esses momentos aí para estar compartilhando um pouquinho do que a gente faz. E todos estão convidados para conhecer a Porto Belo no nosso site. Mande seus currículos, né? A gente tem aí sempre várias vagas. Elas não são exclusivas porque é para todo mundo, é para quem realmente, né, atende aqueles requisitos de experiência ou de competências. Então, venham para Porto Belo e sejam muito bem-vindos, todo mundo aí. Obrigada. Grande beijo para você, Sheila. Tchau, tchau. Obrigada, Renato.